Doutora Raquel, boa noite. Tudo Olá, boa noite, Getúlio. tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo jóia, e jóia? Seja você? bem-vinda. Muito Prazer enorme, viu? obrigada. Igualmente. Grande prazer. Doutora, é o seguinte, eu vou saudar os primeiros internautas que já estão ligados aí, fazendo a apresentação da senhora, e na sequência a gente aí abre o momento da sua fala e eu vou estimular também quem quiser fazer alguma pergunta, como na maioria das vezes as pessoas não fazem pergunta, né? Para dar uma dinamicidade ao evento, eu farei as perguntas se nenhum internauta se dispuser a fazer as perguntas. Claro, Inicialmente, eu quero agradecer muitíssimo a senhora por essa disposição, a estar dialogando conosco nesta noite com um tema de extrema importância. Registrar também o agradecimento à nossa federação, na pessoa de Alexandre Sampaio, que é o grande presidente, o comandante baluarte, né, da FBHA. E quando nós pensamos nesse momento de interagir com nossa base, com os associados, Alexandre, de pronto, foi muito receptivo à ideia e está dando todo esse apoio. Quero deixar registrado esse apoio também, além do apoio à senhora e ao escritório, que a senhora tem vinculação profissional. Doutora Raquel Pagno Sacoraza, ela é especialista docente em Direito Tributário pelo Centro Universitário do Distrito Federal, que é o CEUB, é isso, doutora? CEUB, desde exatamente. 2005, e formada em Direito pelo Centro Universitário, mesmo Centro Universitário de Brasília, em 2001. Ela tem experiência profissional adquirida junto ao TRF da primeira região, Procuradoria Regional, atuou também como assistente, né, da OPLES junto aos tribunais, e essas consultorias viabilizou e permitiu que a doutora Raquel fosse convidada para fazer parte do quadro societário da empresa. Bom ressaltar que o OPLES é um escritório conceituado, né, de consultoria jurídica em Brasília, que atua em diversas áreas, em diversos tribunais e prestando serviço também a diversas federações, a diversos sindicatos, Brasil afora. Ela também é advogada e consultora de diversas entidades e empresas na área de direito empresarial, abrangendo as questões alusivas ao direito do trabalho, inclusive sindical, né? Bem como ao direito administrativo, direito tributário, comercial e civil. Atua em tribunais em todas as instâncias, sendo responsável pela coordenação do contencioso no escritório. Ela foi ainda também membro do Grupo de Trabalho Tripartite, como representante da CNC, que para os que não conhecem, é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, uma das maiores entidades patronais do Brasil, né, que representa no seu escopo mais de 1.000 sindicatos patronais. E a doutora Raquel também possui vários artigos publicados na área de direito trabalhista e do direito tributário também. E algumas premiações também, né? Ela tem uma premiação Prêmio Top of Business de Marketing e Empreendedores em agosto de 2012 e o Prêmio Latino-Americano de Qualidade do Instituto em novembro também de 2012. Então, como vocês percebem, uma profissional de muito gabarito, né? de um currículo que credencia a falar com muita propriedade sobre esse tema de hoje. Nós escolhemos esse tema, eu queria antes de passar a palavra para a doutora Raquel, porque tem tudo a ver com o nosso segmento. Né? Para não dizer 100%, 99,99% das empresas que compõem o nosso setor são empresas do Simples, são empresas pequenas e que sofreram bastante, né, nesse período aí turbulento da pandemia, e como são empresas que têm um poder de fogo do ponto de vista econômico e financeiro menor, tiveram que recorrer a empréstimos, e aí a coisa demorou muito para essa estabilização, não acontece com tanta rapidez, e as empresas, apesar de utilizarem os créditos, entraram em dificuldades, e o HELP vem nessa direção de as empresas buscarem uma forma mais amena de honrar os compromissos que assumiram lá atrás. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Raquel, ela vai desvendar, né, o tema com muita propriedade. O HELP é uma sigla que significa Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Ciclo Nacional. Então, já sintetiza que contempla apenas as empresas do Simples. Então, Raquel, mais uma vez, um prazer muito grande, e a palavra vai estar com a senhora.
Boa noite, presidente Getúlio. O prazer é todo meu. Eu gostaria de, antes de tudo, antes de mais nada, agradecer o convite da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana e parabenizar o senhor, presidente Getúlio, pela iniciativa de realizar essa live sobre um assunto tão importante. Eu faço, como o senhor falou, eu sou sócia da Opeleges Consultoria, nós prestamos consultoria para a Federação Nacional, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, entre outras entidades, trabalhamos com consultoria empresarial e é uma grande alegria falar a respeito do Help, que pode ajudar milhares de empresas, tanto da categoria como de outras categorias em todo o país. A expectativa, inclusive, é de mais de 650 mil empresas aderirem ao Help. Mas o que é o HELP, né? Como o senhor falou, é o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. Esse nome comprido nada mais é do que o refis do Simples Nacional. Ele foi criado para que as empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte e MEI, pudessem renegociar suas dívidas com um desconto de até 90% dos juros e multa, bem como parcelar até 188 vezes o pagamento. E qualquer empresa optante do Simples pode aderir ao HELP, mesmo que ela esteja em recuperação judicial ou tenha sido desenquadrada em razão de alguma pendência. Inclusive, eu peço licença aqui para ler o que está previsto na Resolução 166 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que prevê que, excepcionalmente, serão reconhecidas as regularizações de débitos que impedem a empresa optar pelo Simples Nacional, e essas regularizações poderão ser feitas nesse prazo do HELP, né, desse programa de reescalonamento, pelas empresas já constituídas que tiverem formalizado a sua opção pelo Simples até dia 31 de janeiro de 2022. Então, a opção do Simples é que foi até 31 de janeiro. O prazo para aderir ao HELP é mais longo. O prazo para adesão ao HELP, ele é até o último dia útil do mês de abril de 2022. Então, qual seria esse dia? 29 de abril de 2022, que é uma sexta-feira, certo? Então, as empresas terão até esse prazo, até o final de abril, para fazer essa adesão a esse programa. Doutora, e como se faz para aderir ao HELP? De que forma é que se faz essa adesão? Olha, é uma boa pergunta. Bom, de acordo com a resolução do Comitê Gestor, o pedido de adesão ao HELP pode ser feito junto à Receita Federal ou, no caso de dívidas inscritas em dívida ativa, né, com inscrição na dívida ativa, para a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou então, no caso de ICMS e ISS, elas têm, deve-se procurar os estados, municípios e Distrito Federal, conforme a competência do imposto, né, para esse caso. Nós estamos ainda aguardando a regulamentação por esses órgãos, com a indicação do link para fazer a simulação, né, do acordo, do reparcelamento, e para que as empresas possam fazer essa opção, essa adesão ao HELP. A notícia que nós temos, né, a notícia que nós temos, inclusive, quem noticiou isso foi o próprio deputado Marco Bertaioli, que foi o relator do HELP. A notícia que nós temos é que a partir de amanhã a PGFN já vai disponibilizar esse link. Vamos ver se dá certo, né? Se vai começar amanhã mesmo. Doutora, quais são os débitos que podem ser parcelados no âmbito do HELP? Quais são os débitos que podem ser parcelados? Olha, todos os débitos apurados no âmbito, na forma do Simples Nacional, desde que vencidos até a competência de fevereiro agora, fevereiro de 2022,
eles podem entrar no HELP. Ele pode ser constituído ou não, pode estar com a exigibilidade suspensa ou não, ele pode ser parcelado ou não, ele pode estar inscrito ou não em dívida ativa, e inclusive ser objeto de execução judicial, execução fiscal. Qualquer débito do Simples Nacional vencido até fevereiro de 2022. Entendi. Então, os débitos que já estão parcelados podem ser pagos também usando o HELP? Podem sim. Os débitos que já estão parcelados, mesmo os que estão pelo PERT, Programa Especial de Regularização Tributária da Microempresa e EPP, mesmo esses, eles podem ser parcelados. O único alerta que eu faço é que a adesão ao HELP, ela implica a desistência compulsória e definitiva dos parcelamentos anteriores. Então, é muito importante que antes de aderir ao HELP, a empresa faça a simulação, veja se vale a pena desistir do seu parcelamento anterior e aí sim faça a adesão ao HELP. Tem que fazer uma avaliação criteriosa, né, doutora? Antes de meter talvez ao contador, a um consultor tributário, né? Tem que ser uma coisa com critério, não pode fazer por fazer, né? Tem que fazer essa avaliação, como a senhora muito bem aí colocou. Com certeza. Pois não, pode concluir. Não, com certeza, até porque há várias faixas de desconto que podem influenciar, né, esse valor final do parcelamento. Pois não. A senhora falou de descontos e parcelamento também. Agora, como fica isso na prática? Como é que isso funciona? Por exemplo, quais são os parâmetros para que uma empresa tenha para ter mais descontos ou menos descontos? Tem alguma correlação com o faturamento? Como é que isso funciona? Tipo assim, descontos e parcelamentos. Como fica isso no real? Tem sim. Ele tem ligação direta com a receita bruta da empresa. O que acontece? Tanto as modalidades de pagamento quanto os descontos que vão ser concedidos, ambos eles são definidos conforme a redução que a empresa sofreu na sua receita bruta de março a dezembro de 2020 em comparação a março e dezembro de 2019. Isso por causa da pandemia, né, Getúlio? Ele, assim, conforme a redução de receita, o prejuízo, né, que a empresa teve em 2020, ela vai ter uma margem de desconto. Então, assim, para ficar claro para vocês, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a redução da receita bruta da empresa de março a dezembro de 2020, em comparação a março a dezembro de 2019, for igual ou superior a 80%, nesse caso, a entrada que ela vai dar, o valor de entrada que ela vai dar tem que ser, no mínimo, equivalente a 1% do valor da dívida consolidada, certo? Essa entrada ela pode ser parcelada em até 8 vezes, e aí o saldo remanescente ele pode ser parcelado em até 180 vezes, sendo que o desconto nos juros e multa, juros de mora e multa de mora, multa de ofício e etc., vai ser de até 90%. 90% de desconto nos juros e nas multas. E ainda pode chegar a 100% de desconto nos encargos legais, que, por exemplo, um tipo de encargo legal são os honorários advocatícios cobrados em execução fiscal. Né? Já, por exemplo, isso eu estou falando da receita bruta que reduziu em 80% em comparação a 2019. Se, por exemplo, já a redução for de 45%, né, em 2020 em relação a 2019, o pagamento da entrada vai ser de no mínimo 5%, parcelado em até 8 vezes, e o saldo remanescente em até 180 vezes, sendo que o desconto vai ser de até 80% nos juros, nas multas e até 90% dos encargos legais. Você vê que os descontos estão muito bons, né? E até empresa que só
que não teve redução na receita bruta, que teve uma redução igual a 0%, até mesmo elas vão poder aderir ao HELP e vão poder ter um desconto. Elas podem dar de entrada 12,5%, parcelado em 8 vezes, o restante parcelado em 180 vezes, com desconto de até 65% nos juros e multa, e de 75% dos encargos legais, como, por exemplo, os honorários. E talvez vocês estejam se perguntando, e as empresas que não tiveram queda na receita, não tiveram redução na receita bruta em 2020, elas vão poder aderir ao HELP? Sim, elas vão poder aderir ao HELP, mesmo que elas não tenham tido redução e mesmo que elas tenham tido crescimento. Elas vão poder aderir ao HELP utilizando esses índices de desconto do patamar da faixa de 0%, ou seja, né, entrada de 12,5%, podendo parcelar em até 8 vezes, e o saldo remanescente em até 180 vezes, com desconto de 65% nos juros e multa e 75% nos encargos legais. Então, assim, acredito que vale a pena as empresas fazerem a simulação. É um prazo bastante elástico, né, doutora? Considerando que o ano são 12 meses, é 188. 188. É um prazo bastante elástico, né? Bastante elástico. Mas, como a senhora colocou muito bem aí, cabe a cada empresário fazer, colocar na mão do seu contador, né, essa coisa de fazer essa análise, né? Se por acaso já tiverem algum parcelamento anterior, os que não tiverem, tudo bem, mas os que tiver algum parcelamento já feito anteriormente, fazer avaliação se convém essa migração, né? Digamos assim, renunciar a esse anterior, que tem que fazer uma renúncia ao anterior e entrar nessa nova modalidade, é isso? É isso mesmo. E eu só faço uma observação em relação a esse parcelamento de 188 vezes, que no final das contas são 188, né? Que são 8 parcelas na entrada e mais 180. Então é tempo à beça. A única observação, ressalva que foi feita, né, pela lei e pela resolução que regulamenta, que no caso dos débitos de natureza previdenciária, então aquelas contribuições sociais do empregador sobre folha de salário, etc. e tal, neste caso o parcelamento pode ser de no máximo 60 vezes. Isso, Getúlio, é por causa de uma previsão constitucional, né? Não foi por vontade de quem elaborou a lei do HELP. 5 anos, no caso, 5 anos, né? 60 meses são 5 anos. 60 meses. Uhum. No caso de contribuição previdenciária, mas o restante pode ser até 188 vezes. Entendi. Doutora, é o seguinte, tem uma outra pergunta. Depois de pagar a entrada, né, é condição sine qua non para fazer o parcelamento e pagar uma entrada, né? A primeira parcela, no caso. O saldo, como será pago o saldo remanescente? A senhora já respondeu aí, né, que tem essa possibilidade de até 180 vezes, com exceção de débitos previdenciários, né, que o prazo máximo são 60 meses. É isso? Isso, exatamente. A exceção é essa aí. Eu queria uma outra pergunta para a senhora. Em que casos pode haver a exclusão da empresa do HELP? Quais são os casos que a empresa pode ser excluída do HELP? Bom, os casos em que pode haver exclusão do HELP, bom, antes de eu falar sobre os casos, eu queria só fazer uma observação. Se a empresa deve fazer de tudo para não ser excluída do HELP. Por quê? Porque no momento que ela aderir ao HELP, ela estará fazendo uma confissão da dívida dela. E se ela, por algum motivo, ela for excluída do HELP, isso implicará na exigibilidade imediata do valor da dívida, só descontando o que já foi pago. Lembrando que, no momento que ela é excluída do HELP, ela perde todos esses descontos que a gente falou até 90% dos juros e multa. Então, não é um bom negócio ser excluído do HELP. A empresa também deve... Tem que liquidar tudo de imediato, é isso, doutora? Exatamente. É complicado, realmente, é complicado. Complicado. E os casos são
né? Falta de pagamento do HELP, claro, por 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. E, inclusive, também, no caso da pessoa ter pago todas as parcelas e está faltando só uma para terminar, se ele deixar de pagar essa última, achando que não vai ter problema, vai ter sim, que ele vai ser excluído do HELP também. Então, mesmo que ele tenha pago todas as parcelas e só faltar uma, não deixe de pagar, tá, pessoal? Outro caso é se o órgão que administra o débito, né, ele perceber que existe algum ato que tendente ao esvaziamento patrimonial do contribuinte, do sujeito passivo, como forma de fraudar, né, esse cumprimento do parcelamento. Decretação também de falência, extinção da empresa por liquidação, concessão de medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo, né, o aderente ao HELP, declaração de inaptidão do CNPJ, que, por exemplo, pode acontecer, né, de ser inapto, o CNPJ, a inscrição ser inapta, no caso das empresas que deixam, né, de apresentar declarações e documentos que a Receita exige, isso é um caso, né, então tomem cuidado com essas obrigações acessórias. E também um caso que eu gostaria de chamar a atenção, que pode levar à exclusão do HELP, o inadimplemento de parcelas do Simples Nacional que venham a vencer depois da empresa ter aderido ao HELP. Então, assim, eu aderi ao HELP com débitos que foram vencidos até fevereiro. Mas eu aderi agora em abril, e em junho eu deixo de pagar. Em agosto eu deixo de pagar de novo, né? Não o HELP eu estou pagando, mas os outros débitos do Simples Nacional posteriores, que não entraram no HELP, eu me torno inadimplente. Se a empresa se tornar inadimplente no Simples Nacional, ela pode ser excluída do HELP também. E também, se ela descumprir obrigações do FGTS, né, de depósito de FGTS, por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, ela também pode ser excluída do HELP. Então, é muito importante que, para ser mantido, a empresa ser mantida nessa programa de renegociação, chamado HELP, é necessário que ela tenha que se manter em dia com o Simples Nacional e o FGTS. Por quê? Porque a intenção do HELP é que devolver a saúde para as empresas e para elas se manterem vivas e garantirem os empregos, né? Então, imagino que para o legislador não faça sentido uma empresa estar quitando débitos passados, mas já está adquirindo outros para frente. Então, a intenção do legislador olha, eu vou te dar um fôlego para você, empresa, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, pagar o que você tem de débito para trás, com o maior desconto que eu posso te conceder, mas você também não pode deixar de pagar para frente, né? Doutor, eu queria registrar, tem um internauta que está linkado na nossa live, que ele é de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade próxima aqui a Feira de Santana. Ele é o presidente do sindicato de lá, o Melentino Tedesco, que é um empresário, que é presidente do sindicato de lá de Santo Antônio de Jesus, que é um sindicato que tem uma base ampliada. O nosso sindicato é restrito à Feira de Santana, um município deles são 13 municípios, inclusive é filiado ao nosso FDH. Eu queria agradecer ao Melentino e deixar o Melentino você aberta a possibilidade de você tiver fazer alguma pergunta e registrar aí. A doutora Raquel responderia para você, ele está linkado aí. Muito obrigado, Melentino. Com certeza, estou aqui para isso. Eu tenho uma observação, acho que eu não falei sobre o seguinte, sobre o pagamento, se o senhor me permitir. A respeito do saldo remanescente, uma pergunta que me fazem é se esse saldo remanescente, essas 180 parcelas, seriam pagas em valores iguais, né? E a verdade é que não é. As parcelas elas vão ser calculadas mensalmente, levando em conta um percentual calculado sobre a dívida consolidada, né? Vai descontando o que já foi pago
e vai calculando. Então, as 12 primeiras parcelas, por exemplo, do saldo remanescente, elas vão ser calculadas no percentual de 0,4% sobre a dívida consolidada. Aí, da 13ª à 24ª parcela, as prestações vão ser calculadas sobre 0,5% da dívida consolidada. E assim por diante. O valor da parcela não pode ser menor do que R$ 300 para o caso da microempresa, empresa de pequeno porte, e no caso dos MEI, microempreendedor individual, a parcela não pode ser menor do que R$ 50. Acho que é um valor bastante razoável, né, Getúlio? Com certeza, doutor. Doutor, é o seguinte, o deferimento ao pedido de adesão ao HELP, ele é automático ou ele tem algum condicionante, depende do pagamento da primeira parcela? Para deferir a adesão ao HELP, ele é automático ou como é que funciona na prática? Ele depende do pagamento da primeira parcela. Não